Então agora vamos para o relato de hoje, que é do Sr. Peterson. E isso aconteceu com ele na cidade de Casanova, que fica no estado da Bahia. E foi no ano de 2010, quando ele tinha 35 anos. E para começar o meu relato, a região que eu morava nessa época da minha cidade era tipo um vilarejo, com muitas casas simples. E o bairro ainda era cercado de ruas de terras. Mas fora isso, certa noite eu estava assistindo TV normalmente em minha casa. E logo depois eu fui até a porta e saí para fora da minha residência. E fiquei ali na frente da área da minha casa, fumando um cigarro e olhando para a escuridão das matas que tinha por ali. Mas até aí tudo bem. Mas de repente apareceu um homem andando pelas ruas do meu bairro. E esse cara parecia meio perdido. E assim que esse homem me viu ali sentado na frente da minha casa, ele acabou me perguntando se tinha outros bairros próximos do meu. E eu respondi para ele que o meu vilarejo era o último bairro da região. E para trás só tinha matas fechadas. E mais para frente chegaria em outras cidades. O cara então me disse obrigado e foi em direção das matas fechadas. E logo virou uma rua pela frente e sumiu. Mas eu nem esquentei minha cabeça com isso. E continuei em frente da minha casa olhando a paisagem. Mas acontece que depois que era por volta de 1 hora da madrugada, eu vi alguma coisa na mata que tinha do lado da residência do vizinho que morava em frente. E olhando bem, eu tomei um susto, porque parecia ser um animal de grande porte mesmo, e era semelhante a um cachorro. E mesmo escuro ali naquele terreno baldio e cheio de matas altas, dava para ver os olhos daquele bicho que parecia ser 2 luzes acesas. Eu fiquei perplexo e interessado naquele bicho estranho, e queria saber o que era aquilo, porque eu não sabia se era um cachorro mesmo. Até que esse bicho encostou no cercado de madeira da casa do vizinho da frente. E de repente, essa criatura estranha ficou em pé igual um homem, que nessa mesma hora, no meu entendimento, aquilo era um lobisomem. E eu não acreditava no que eu estava vendo. E essa criatura estava tipo quebrando as madeiras da cerca. Eu com certeza queria entrar para dentro daquela casa. Mas foi que a reação do cachorro do vizinho chegou ali junto na cerca e começou a latir para aquele lobisomem. E essa criatura saiu dali de perto e foi se esconder pelo matagal. Mas nessa hora então, eu entrei para dentro da minha casa e sem fazer movimentos bruscos, para que aquele lobisomem não me notasse ali. Eu fui direto pegar a minha espingarda e fechei a minha residência e fiquei olhando pela fresta da janela em direção do matagal, para ver o que esse bicho iria aprontar. Enquanto eu ia olhando a movimentação daquele lobisomem pela mata, eu vi que esse bicho ficava sempre agachado ali para que ninguém o visse. E fiquei preparado com a espingarda, porque se essa criatura resolvesse vir em direção da minha casa, eu iria atirar sem pensar. E eu também não iria arriscar em atirar naquela criatura, porque ele estava muito longe. E eu também não saberia qual era a reação que aquele lobisomem teria. E assim eu desisti de atirar nessa criatura nessa hora. Mas enquanto eu estava ali espantado com o que eu estava vendo, de repente passou um casal descendo a rua e vinham conversando alto e pareciam vir de alguma balada. Aí eu temi por esses dois, porque aquela criatura, ouvindo a voz do casal descendo, foi rapidamente em 4 patas para até perto da rua do terreno baldio. Mas quando o casal passou em frente da criatura que estava escondida na mata, eu percebi que o lobisomem estava de pé e já em posição de ataque. E eu não esperei e atirei meia zóia nesse bicho.
Eu não sei se eu acertei a criatura, mas aquele lobisomem se enrolou todo naquela mata e sumiu correndo dali. E o casal, assustado, sem saber o que tinha acontecido, saiu correndo de medo do disparo que eu dei. Eu até acho que eles não viram o lobisomem escondido por aquela mata. Mas depois do barulho do tiro, os cachorros do vilarejo começaram a latir sem parar. E os vizinhos também acordaram. E alguns vieram até a porta da minha residência para saber o que tinha acontecido. Mas eu não falei a verdade para eles. Só disse que tinha uma onça rondando o vilarejo e iria atacar 2 pessoas. E assim eu disparei um tiro nesse bicho com a minha espingarda. É com isso que eu contei, 2 vizinhos meus vieram com as suas espingardas e me chamaram para ir atrás da, entre aspas, onça. No começo eu relutei, mas acabei indo com eles, porque também coloquei a mão na minha consciência. E não podia deixar aquela criatura à solta por aí, porque poderia matar alguma pessoa que pudesse estar andando naquela madrugada na rua do nosso bairro. E assim foi que eu comecei a andar com os meus vizinhos pela mata perto do meu vilarejo. E falei para eles, se visse esse animal, que atirasse sem pensar, porque era uma onça muito grande. Mas foi se passando o tempo, e nada, e nem sinal de bicho nenhum. Mas quando estava quase perto das 5 horas da manhã, então resolvemos voltar para nossas casas. E foi aí que aconteceu algo estranho, porque aquele homem que estava na noite perguntando se tinha outro bairro, apareceu do nada e veio até nós enquanto estávamos voltando para o vilarejo e nos viu com as armas nas mãos. E ele perguntou o que estávamos caçando por ali. E eu falei que era uma onça grande que vimos rondando pelo bairro. Ele ficou meio sem jeito e começou a ir embora sozinho. Mas perguntaram para esse homem se ele não estava com medo de ir embora naquele momento. E esse cara nem respondeu e foi embora assim mesmo. E eu pensava comigo, eu não teria coragem de ir embora naquele horário por aquelas estradas nem a pau. Mas depois disso tudo, eu acabei voltando para a minha casa. E fiquei pensando sem parar nesse lobisomem, porque eu vi mesmo. E fiquei raciocinando sobre esse acontecimento na minha vida. E assim logo me deu um estalo na minha cabeça, porque pelo que as pessoas contam sobre esse bicho, é que dizem que é um homem que vira lobisomem. E juntando os fatos, eu cheguei na conclusão que aquele homem que apareceu em frente da casa era para mim o suspeito de virar esse bicho. E ainda assim, ele apareceu de manhãzinha na hora da caça e foi embora sem medo nenhum da onça que estávamos caçando. Esse segredo que eu inventei que a criatura que eu vi era uma onça, eu não desmenti, porque assim ninguém ia acreditar em mim se eu falasse que era um lobisomem que apareceu. E assim os vizinhos relaxariam e essa criatura poderia aparecer outra vez pelo nosso bairro e poderia até pegar alguém de surpresa. E como eu falei que era uma onça, o pessoal já ficou mais esperto. Então, nesse caso, valeu ter guardado esse segredo. E com o tempo passando, eu ainda ficava olhando para as pessoas estranhas que andavam pelo meu vilarejo, para ver se eu encontrava aquele cara estranho outra vez, porque para mim ele era o primeiro suspeito de ser esse lobisomem. Ou poderia ser outra pessoa também, vai saber, né? Bom, pessoal, esse foi o meu relato. Boa noite. Bem, pessoal, se você gostou do vídeo, dê um like, aperte o sininho para ajudar nosso canal a crescer e para que o canal faça mais vídeos, se inscreva.